Olá, tudo bem? Amigos e amigas, meu nome é Alexson Souza Macedo e eu vou conversar um pouco hoje com vocês a respeito desse importante tema, né? A importância de dizer sim para os filhos. Interessante é que antes de eu entrar nesse assunto, eu vou abordar um pouco o que minha esposa falou no vídeo anterior, né? Eu vou até deixar esse vídeo aqui na, no título, para que vocês, se ainda não viram, possam ver o vídeo onde ela fala da importância do não. E eu vou falar a respeito da importância do sim. Interessante é que o não e o sim, eles são complementares. Então, mas infelizmente mesmo, alguns pais eles temam em abusar apenas um. E isso é algo muito nocivo para os filhos. Então, o não, começando para contextualizar, eu gosto de chamar ele de vitamina N, porque é realmente uma vitamina, é algo que é necessário dar para os filhos para que eles se desenvolvam bem. Infelizmente, muitos pais, às vezes para satisfazer os filhos ou para ser mais amados, não sei, eles acabam mimando demais seus filhos, dando tudo o que eles querem, tudo que eles pedem, na hora que eles pedem, e isso acaba sendo muito nocivo para os filhos. Eles acabam meio que entendendo que o mundo ele gira em torno deles, que o mundo ele está sempre disposto a fazer as suas vontades. Infelizmente, isso não é verdade. O mundo ele nunca está disposto a fazer as nossas vontades se nós não tivermos dispostos a pagar o preço para isso. Mas quando o filho ele tem excessos de sim na sua vida, tudo é dado para ele de modo muito fácil, acaba se passando essa impressão, né, de que todas as coisas são fáceis e elas não são fáceis. O mundo não é fácil. Né? E eu certa vez vi uma charge que ela descreve bem a respeito dessa questão. É, é, a charge ela era interessante porque tinha os pais, né, os dois, eles estavam de bumbum para o ar e inclinados em frente ao filho, né, e o filho tinha um ar de monarca, né, salvo engano, o título era Meu Pequeno Reizinho, não lembro exatamente, mas ele descreve bem essa situação, né, os pais eles fazendo todas as vontades do filho, o filho ele não pode ser digamos, como se os filhos eles não pudessem ser contrariados. E isso é muito ruim, muito nocivo, né? Então, em todos os locais em que essa criança ela se apresentar, sendo na vizinhança, na sociedade, sempre haverá um problema, né? Porque ele está acostumado a tudo ser posto na sua frente, né? Eu fico imaginando que os pais, né, de filhos pobres, eles às vezes deixam até de comprar itens básicos, né, para fazer a vontade do filho, comprar um presente caro, né, e isso é desnecessário, muito desnecessário. E já os pais ricos, que já têm bastante poder aquisitivo, então, já que eu tenho tudo, né, eu posso dar tudo para meu filho. Não é bem assim. Nem tudo é benéfico para o seu filho. E excesso de sim, ele pode ser realmente nocivo para o filho. Nem tudo que ele quer, ele é bom para ele. Imagine se o filho ele quiser comer doce meio-dia. Eu já vi pessoas darem. É ruim, não é muito bom, não é muito legal para a alimentação da criança no horário de ter um alimento mais saudável, mais forte, né? Então, isso é um exemplo bobo, mas diversos outros exemplos de excesso de sim. E o sim
em excesso, ele pode dar uma noção para a criança de que ela não tem limites, né? E o não, ele dá justamente esse limite, né? Então, vamos imaginar a estrada, né? As estradas que nós passamos de carro, de ônibus, seja lá que transporte for. Ela é demarcada, né? Linhas que demarcam o meio da estrada, linhas que demarcam a extremidade. Digamos que seja uma via de ida e vinda de carros, né? Se você ultrapassar a linha do meio e ficar muito tempo do outro lado, isso pode ocasionar um acidente, vindo carro na outra direção. Então, uma linha que demarca aquele limite. A linha do lado, ela vai dizer que a estrada está acabando, né? Que está começando o acostamento. E se você passar demais, você pode sair fora e também ocasionar um acidente, ter um problema, um capotamento, né? Então, assim também é a vida. A vida ela tem limites. E se nós passarmos demais para um lado ou para o outro, pode acontecer acidentes, né? E os filhos, eles precisam entender que a vida ela tem limites e não é tudo que elas podem fazer, não é tudo que elas devem ser apoiadas pelos seus pais. Não são todos os seus gostos que precisam ser atendidos, que devem ser atendidos, né? E quando eles compreendem esses limites, eles conseguem se colocar muito bem, melhor na sociedade, seja na vizinhança, seja na escola, seja em qualquer lugar que eles forem. Ainda antes de entrar exatamente, especificamente no tema do sim, eu queria falar um pouco antes a respeito de bloqueios mentais. Você sabe o que é um bloqueio mental? Um bloqueio mental é como se fosse uma interrupção. A mente, o cérebro, ele entende que dali não pode passar. Vamos utilizar o mesmo exemplo da mesma analogia da estrada, né? Você já passou por uma estrada que estava bloqueada e é necessário fazer um desvio? Imagine que nem haja o desvio, que a estrada ela esteja bloqueada e você precise voltar à sua no seu caminho, não passar dali em diante. É mais ou menos o que acontece nos bloqueios mentais. A mente, ela imagina que daquele ponto ela não pode passar, que a pessoa ela não é capaz de fazer aquela coisa que ela se propõe a fazer, que ela não é capaz, que ela não pode por algum motivo, né? Então, tem um poeta inglês do século XVII, John Milton. Ele falou algo bem interessante. Ele falou o seguinte: a mente é seu próprio lugar em si mesma. Pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Então nossa mente, ela pode fazer diversas coisas. Ela pode fazer das situações mais difíceis parecerem ser muito fáceis. E ela pode também fazer das situações mais felizes, mais tranquilas, ser um inferno, um local muito difícil de se estar. E isso é que funciona dentro de nossa mente. A nossa mente ela funciona de formas bem distintas, né? Às vezes. E os bloqueios mentais, eles podem ser causados de algumas formas. Entre elas, nós podemos dizer que existem bloqueios cognitivos, comportamentais, bloqueios afetivos. E muitas vezes esses bloqueios, eles se interrelacionam. Vou utilizar basicamente o bloqueio afetivo, que é o que faz parte do tema de nossa conversa hoje. Só que esse afetivo que eu vou utilizar, ele também entra no comportamental e influencia na cognição, né? E é justamente quando se há excesso de não. E então, como eu falei anteriormente, eu gosto de dizer que o não, eu gosto de chamar de vitamina N,
porque é uma vitamina que toda criança, todo filho, ele precisa escutar dos pais. Mas não pode ser utilizada essa vitamina como aquelas garrafadas, né, que são vendidas aí nas ruas, nos metrôs, nos vagões de metrô, onde aquilo serve para qualquer coisa, vale para tudo, você cura tudo. E não é assim que se deve ser utilizada essa vitamina, a vitamina N, ou não. Muito pelo contrário, deve ser utilizado na hora certa, no momento certo, mas sem exageros. Se a criança ela acostumar-se a ouvir não o tempo todo, o sim para ela não vai ser algo natural, vai ser algo impossível e algo muito difícil, pelo menos, de ser alcançado. E isso vai lhe causar um bloqueio, chamado bloqueio mental que nós conhecemos. Então, esse bloqueio ele pode influenciar diretamente e negativamente na vida dessa criança como um todo, né? Porque ela vai viver aquém da sua possibilidade, da sua capacidade, porque em muitos momentos em que ela vai achar que não tem capacidade de passar quando se colocar em situações difíceis e às vezes até fáceis. Por ela ter sido programada por seus pais o tempo todo, não, 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 ela, em algumas situações que ela sentir um certo estresse, ela vai pensar, não vou daqui não, que eu não sou capaz disso, não tenho essa capacidade. E ela vai viver todo o restante de sua vida aquém de suas possibilidades, né? Ela poderia, vamos supor, ser um grande médico, mas quando ela se vê na situação de fazer o Enem e conseguir uma vaga na universidade, ela vai pensar, não, isso não é para mim. Eu não consigo, eu sou pobre, eu não tenho condições, ser médico. Ela vai utilizar N desculpas para não seguir, porque a sua mente está programada para o não, para que ela não é capaz, ela não consegue e ela não pode, né? Por ali não dá, por ali não pode. Então, o não em excesso, ele também é nocivo. Então, por isso, o sim, ele é muito importante também, muito importante na vida de um jovem, na vida de uma criança, desde pequenininho. O jovem e a criança, eles precisam compreender as coisas que elas têm limites, mas que existe a possibilidade de caminhar. Voltar na analogia da estrada. A estrada ela tem limites, mas ela tem uma fluência. Ela não é bloqueada o tempo todo. Ela tem uma fluência. Você pode ir para a direita, para a esquerda em alguns momentos. Ela vai mostrando, serpenteando, né, com um caminho. Mas existe uma fluência. Mas se existir somente o não, se ela estiver bloqueada em todos os lados, para onde que ela vai? Então, por isso que é muito importante todos os pais eles compreenderem que o ideal é ter atenção. É o ideal neste momento, é ter atenção para dizer não e sim no momento correto. É a parte mais importante. Muitas vezes os pais eles vão dizer sim só para se livrar do problema. Já vi algumas vezes a criança ela ir pedir alguma coisa para o pai e o pai está conversando com um amigo ou ocupado de alguma forma. E ao invés do pai ele falar, filho, espera um pouco, papai está conversando, mamãe está conversando e daqui a pouco a gente conversa e eu lhe digo se sim ou se não. Ele simplesmente dá aquilo, cede aquilo que o filho está querendo só para se livrar do filho. Será que esse é um sim bom? Com certeza não. Não é o momento correto de dizer sim. Porque ele nem sabe, ele nem entendeu o que o filho está pedindo. Como é que ele vai dizer um sim? Não tem como. E nem não.
ele nem sabe, ele precisa ter atenção ao que a criança está solicitando. Então, o correto a ser feito em todos os momentos é ter atenção ao que a criança, a que o jovem, a que o filho está solicitando, para dizer sim ou não de maneira assertiva. Porque se nós acostumarmos a uma resposta imediata, seja ela sim ou não, isso vai ser muito nocivo na criação dos filhos. Se for não, em todos os momentos, ele vai viver uma vida aquém de suas possibilidades, vai ser bloqueado mentalmente. Se for sim o tempo todo, ele também vai viver uma vida aquém de suas possibilidades, porque ele vai achar que o mundo ele lhe deve favores, que todas as pessoas lhe devem um sim a todos os momentos. Agora imagine quando ele se deparar com um não. O que acontecerá? Ele vai tentar validar a sua programação mental de alguma forma. Vocês já pensaram por que alguns jovens ricos, abastados, eles se enveredam pelas drogas? Uma das possibilidades é essa. Ele está tão acostumado a ter tudo à mão que quando a vida ela lhe coloca numa possibilidade de um não, ele vai tentar validar sua programação mental de alguma forma. E as drogas é uma ótima forma de validar essa programação mental. Ela vai anuviar a mente, ela vai lhe dar uma sensação de saciedade, de que alcançou aquilo que ela pretende. As drogas elas fazem justamente isso. Elas tiram a pessoa do eixo, elas colocam numa num plano diferente, né? Num plano mental diferente. E muito provavelmente, em alguns casos, eles podem ser justamente por essa questão do excesso de sim, de ter tudo tão fácil que quando as coisas parecem difíceis, eles vão tentar um atalho, digamos assim. Isso eu duvido que essa seja uma coisa que todo pai quer para seus filhos. Ser um dependente químico, seja de qualquer tipo de droga, seja inclusive drogas até legais, digamos assim, né? Tomar remédios excessivos, né? Então, excesso de sim, excesso de não, eles são nocivos para nossos filhos. O importante é a atenção. Então, sim, o sim é muito importante, tão importante quanto o não. E os filhos, eles merecem a nossa atenção. Merecem que nós saibamos e digamos sim e não no momento correto, no momento em que eles merecem, né? No momento certo, cada coisa deve ser feita. E então, pai, mãe, sim e não. Você tem utilizado um deles em demasia? E se tem utilizado, como pode melhorar? Muito simples. Basta analisar. Faça uma introspecção. Pense aí. Como você tem tratado seu filho? Como você tem respondido a seus pedidos? Sempre segue por um lado? Se sempre segue por um lado, tome bastante cuidado. Isso pode ser muito nocivo ao seu filho. Excesso de um ou de outro pode ser ruim para seu filho. E para melhorar, pai ou mãe, é muito simples, basta dar um pouco mais de atenção para o que seu filho está pedindo e pensar: isso eu devo dar para ele? Isso é bom para ele? Pense nele e não em você, quando responder a algo que ele está solicitando. Assim, todas as coisas serão melhores, tanto para você quanto para seu filho. Então, pai, mãe, é um prazer estar aqui com vocês e este é o papo que gostaria de deixar com vocês aqui. Beleza? Até mais.